A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos colocar em pé e abrir nossas Bíblias em Filipenses 2:5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aqui no meu Bíblia o título diz: O exemplo de Cristo na humilhação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem ter trabalhado em vão. Amém. Aqui nós vemos a importância, do ensinamento que foi passado para a igreja, que até mesmo Cristo, sendo o próprio Filho de Deus e Deus encarnado, os três em um, naquele momento ele era 100% humano, 100% Deus, e mesmo ele tendo toda essa posição de glória, sendo Filho de Deus, ele não ousou querer ser mais que um simples servo diante de Deus. Passou o ensinamento a todos. Esse ensinamento foi passando através de décadas e dias, até mesmo pessoas que nem conheceram a Jesus pessoalmente, mas foi passado esse ensinamento um a um. E uma coisa importante que eu vejo que o autor diz, em nossos dias é mais importante ainda, é que ele diz que, no versículo 12, que ele diz que aquilo que ele ensinou para os irmãos não era para eles obedecerem somente quando ele estava presente, mas agora também na ausência dele. E há uma frase muito importante que diz que o certo é o certo mesmo que ninguém esteja vendo, Então qual é o nosso padrão? Que padrão que nós devemos levar para que possamos ser irrepreensíveis naquele dia, para que nós possamos fazer valer aquilo que tudo que daqueles que vieram antes de nós não venha valer o trabalho que eles fizeram, não seja em vão. É seguir os ensinamentos de Cristo e tentar ser humilde, buscar a perfeição sendo humilde perante Deus, não julgando, não olhando, mas sendo perante o padrão de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, que foi nos dado como herança lá na cruz, ó Pai, pedimos que o Senhor venha visitar nossos corações e purificar, lavar com o sangue do seu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, purifica-nos com sopro e ficaremos limpos, mas lava-nos e seremos mais altos do que a neve, Senhor. Que possamos estar com o solo do nosso
coração preparado para receber a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam, pois, atentos, não haja nenhuma perturbação ou ruído que impeça de Sua palavra ser entregue, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que os pássaros no meio do caminho não venham comer a boa semente que vai trazer fruto, mas que ela venha cair nesse solo que já está preparado e dar frutos, em nome de Jesus, ó Pai. Receba o nosso louvor nessa noite como cheiro suave, Deus, como um sacrifício vivo, bom e agradável a Ti, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem o Senhor. Estar diante de Ti, que a graça do Senhor enche cada coração, Pai. Enche cada vida aqui na Tua presença, transbordando, ó Pai maravilhoso, que a Tua bondade nos cura, nos liberta, nos dá força, nos dá entendimento, Pai, para que nós possamos nos mover sempre em Tua direção, meu Pai, obedecendo a Tua palavra, vivendo, Senhor, a cada dia desse propósito maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade, pode entregar sua oferta, e nós vamos ouvir também a palavra de Deus. Glória a Deus. A Angélica estará ministrando uma palavra ao nosso coração. Amém. Paz do Senhor, meus queridos.
da gente começar, vamos fazer uma oração, não que o pastor já não tenha orado, mas vamos pedir para Deus calmar nossa mente, desacelerar nossos pensamentos, né? Que a gente possa se concentrar um pouquinho aqui, para a gente aprender um pouco mais de Deus. Orem por mim aí também. Eu fui anotando aqui várias coisas que Deus foi falando comigo e está bem desorganizado. Então peço que Deus organize minhas ideias nesse momento também, para poder dar tudo certo. Feche seus olhos então. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite com os meus irmãos, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a acalmar a nossa mente, aliviar as nossas preocupações, Senhor Jesus, desacelerar os nossos pensamentos e que nós possamos estar com a nossa mente focada no Senhor neste momento, com o nosso coração aberto para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Que não sejam os meus ensinamentos ou as minhas instruções, Senhor Jesus, mas que sejam as do Senhor. Estamos aqui por Ti, Senhor Deus. Estamos aqui para contemplar a Tua glória, Senhor Jesus, para admirar a Tua presença, para ficarmos constrangidos com a Tua bondade, Senhor Jesus. Eu me sinto constrangida com a Tua bondade todos os dias, Senhor Deus. Obrigada pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça, e que a Tua graça esteja aqui e repouse sobre nós neste momento, e que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa tomar conta deste lugar, e que seja o Senhor o ensinador nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre generosidade. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e já há uns 2, 3 dias ele vem falando comigo a respeito disso, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E eu queria começar lendo lá em João 12, verso 1. Evangelho de João, capítulo 12, no verso 1. A gente vai ler do 1 ao 6. Eu vou ler aqui na versão NVI. Acho que dá para acompanhar. Vamos lá então. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Eu vou fazer uma confissão pessoal aqui. Eu me lembrava desse texto, mas eu não me lembrava dessa última parte, que Judas retirava dinheiro da bolsa de ofertas. Que triste. Mas vamos lá. Sobre esse pequeno texto que nós lemos aqui agora, a gente vai aprender, e eu queria falar para vocês e falar o que Jesus ministrou ao meu coração. A gente vai aprender sobre 3 corações. Eu acho que 3 corações se revelam aqui nesse pequeno texto: o coração de Judas, o coração de Maria e o coração de Jesus. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o coração de Judas. E eu disse no princípio que a gente falaria sobre generosidade. E eu não tenho outra palavra para dizer que o egoísmo é o oposto da generosidade, né? Eu acho que Judas tem um coração egoísta aqui neste momento, né? Com a fala dele, com tudo que ele diz. Ele diz assim: mas por que derramar esse perfume tão caro, né? E se a gente tivesse vendido isso, dava 300 denários.
A gente até poderia doar esse dinheiro aos pobres, mas infelizmente não é uma atitude genuína, não é uma fala genuína. Ele tem uma segunda intenção sobre aquilo ali. Ele não queria, na verdade, ajudar aos pobres, ele queria mais dinheiro dentro da bolsa de dinheiro. E a gente vê aqui um egoísmo disfarçado de generosidade. E isso falou muito comigo, né? Que talvez muitas vezes a gente pode estar tendo atitudes que parecem até ser boas, mas talvez temos sempre uma segunda intenção ali. Às vezes não de pegar o dinheiro da bolsa, mas às vezes de aparecer mais do que a nossa atitude, de sermos recompensados ou vangloriados por aquilo que estamos fazendo, né? Uma outra característica que me chamou a atenção de Judas aqui é que ele acaba mandando alguém fazer alguma coisa que ele não faria. Por que não vendeu ele talvez os seus sapatos ou a sua túnica e desse aquele dinheiro aos pobres, né? Ele manda fazer, mas ele não faz, né? Ele orienta que faça, mas ele mesmo não faz, né? Uma outra característica egoísta ali. E no fundo, ele só está ali visando benefícios próprios. Ele não está sendo generoso coisíssima nenhuma, apesar de parecer que sim. Até parece que a atitude dele é de generosidade, mas na verdade não é. E aí eu fiquei refletindo um pouco mais sobre Judas e pensando assim: será que Jesus, né, o líder ali daquele grupo, eu tenho plena convicção que Jesus já sabia de tudo. O Murilo bem leu um texto aqui no começo que dizia que ele era Deus, mas não quis se igualar a Deus e acabou se tornando como homem. Então eu entendo que ele sabia de tudo já o que aconteceria, né? Apesar de ter se submetido a isso. O próprio livro de João 1:1, se você puder colocar para a gente, Letícia. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem era a palavra? O próprio Cristo. Então, no princípio estava ele lá com Deus, e eu entendo que Deus já tinha aberto todos os planos ali para ele, né? E aí eu fiquei pensando assim, sabendo Jesus os discípulos que tinha, e ele sabia que Judas o trairia, porque lá em João 6,70, vamos ler também? Mesmo livro de João, capítulo 6,70, diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia, um de vocês é um diabo. No ato que Jesus lembra ele que foi ele mesmo que o escolheu, ele já sabe que tem um deles ali que o trairia. Por que é que Jesus confiou a Judas a missão de cuidar da bolsa de dinheiro? Eu fiquei me perguntando isso e analisando. Sabendo o líder excelente que Jesus era, que sabia de tudo, por que é que isso acabou acontecendo? Eu acredito, tá? Isso é um entendimento meu, e depois, se estiver errado, o pastor Anísio pode corrigir. Eu acredito que Jesus queria dar uma chance a Judas, uma oportunidade de retratação, de fazer diferente. Porque eu entendo plenamente que Deus não nos tenta, mas eu entendo que Ele nos testa. Ele nos dá a oportunidade de melhoria todos os dias. Se você parar e observar a sua vida, eu faço sempre esse retrospecto da minha. Parece que a situação que eu mais vivo é aquela que eu não superei. E aí eu tenho que voltar nela novamente. A gente geralmente fica bom naquilo que a gente faz muitas vezes, né? E aí todas as vezes que eu me pego passando por aquela situação, eu penso assim, eu já vivi isso. Mas se eu estou vivendo de novo é porque eu ainda não tive a atitude que Jesus esperava de mim. E Ele está me dando uma chance de fazer isso de novo. Judas teve 3 anos de aprendizado ali, né? Ele estudou na melhor escola, sentado na carteira da frente, com o melhor professor. E ele falhou, infelizmente, né? Então eu percebo que quando Jesus confia ali a Judas, é claro que ele tinha um problema com dinheiro. O próprio texto fala que ele roubava.
Acho que uma coisa é assim, ó. Imagina que eu tenho um problema com paciência. E aí eu peço paciência para o Senhor. Vocês acreditam mesmo que amanhã eu vou amanhecer paciente? Não. Amanhã, com a ajuda do Senhor, porque eu pedi ajuda, Ele vai me dar uma situação para que eu exercite a minha paciência. Qual que é a diferença? Eu tenho a ajuda do Senhor agora. Antes talvez eu estava tentando ser paciente sozinha, mas eu pedi a Ele e agora Ele está ali, me auxiliando a ser paciente. Talvez era o mesmo que Judas devia ter feito. Senhor, eu tenho um problema com isso daqui, eu preciso de ajuda, e então o Senhor me ajuda. Judas teve a oportunidade de mudança. E no fundo, todos nós nascemos egoístas como Judas. Nós não somos bons de natureza, nós somos ruins. Mas na nossa natureza carnal a gente é ruim, mas no nosso novo nascimento a gente tem a oportunidade de assim ter a natureza de Cristo. E significa que vai ser fácil? Não, você vai lutar contra a sua natureza velha todos os dias. E você vai perder muitas vezes, quase todos. Mas você vai tentar e continuar lutando, e lutando, e lutando todos os dias, até que você supere, né? Até que eu também supere todas essas dificuldades. Cada um de nós temos uma, é totalmente diferente. E aí eu estava até refletindo sobre a necessidade de mudança mesmo. Judas andou com Cristo 3 anos, e eu já tenho, não vou falar que senão vocês já sabem quando... Dá para fazer 20. Talvez eu andei mais tempo que Judas. Talvez não fui testemunha ocular quanto ele, mas tive boas experiências. As mesmas atitudes, os mesmos problemas, tropeçando na mesma pedra. A hora que a gente pensa em Judas é até fácil julgar ele, né? Mas a hora que a gente pensa na gente, aí que o negócio muda de cenário, né? E eu queria lembrar um exemplo, antes de passar para o próximo exemplo de coração, de um outro discípulo. Aliás, poderia falar de todos os discípulos, eu tenho plena convicção de que todos eles teve sua vida transformada, mas pensem aí em João, não o Batista, João, o discípulo que andou com Jesus. Como que João é conhecido, pastor Anísio? O discípulo do amor. Mas e lá no começo da caminhada dele, como que ele era conhecido, vocês lembram? O filho do trovão. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que é filha do trovão. Trovão é uma coisa que aparece de repente, inesperadamente, meio abrupto, né? Assustador. O trovão é o anúncio de um raio. Raio não é uma coisa sutil, tranquila. Eu penso que João tinha um temperamento explosivo, né, bravo. Ele queria resolver tudo no braço, né? Tem uma outra passagem lá que eles estão arando lá, né, e ele quer pegar o dono da terra e ele com o irmão dele, Tiago, filhos do trovão. E no final João é lembrado como discípulo do amor. Eu poderia citar Paulo, né? Eu poderia citar muitos outros, mas eu quis citar João porque ele estudou na mesma escola. Ele teve as mesmas oportunidades. E de trovão ele virou o discípulo do amor, né? O discípulo que era lembrado ali como discípulo do amor. Então, o primeiro coração que esse texto nos revela é o coração de Judas. Talvez o mais parecido com o nosso. Mas que a gente possa refletir sobre as mesmas atitudes de João. E que a gente deixe de ser filho do trovão e a gente passe a ser filho do amor. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma experiência parecida com essa. Eu era um fio desencapado. Gente, eu era brava demais. A minha mãe ela não é cristã, né? Ela não se converteu ainda, mas eu creio na conversão dela. E ela me vê hoje, ela fala assim, o que aconteceu com a Angélica? A Angélica não era assim. Hoje eu dou uns curtos-circuitos de vez em quando. Mas na prática eu sou muito mais tranquila do que eu já fui um dia. Porque eu tenho plena certeza que a gente querendo, Jesus quer nos transformar e Ele transforma. Então vamos falar do outro exemplo de coração aí que a gente tinha nesse texto também. De um outro coração que se revela ali, que é o coração
de Maria. Essa Maria é a irmã de Marta e de Lázaro, não a mãe de Jesus, né? Ela revela ali um coração extravagantemente generoso, né? A generosidade, ela é extravagante. Ela supera, né? Acho que as ações normais é uma coisa, mas a generosidade é uma coisa que ela vai além. Mas antes de eu falar do coração de Maria, deixa eu lembrar vocês aqui uma partezinha desse texto que me chamou a atenção também, que diz assim. Então, estamos lá em João 12, tá? No verso 1 lá. Tem uma parte que está lá no verso 2. Eu leio aqui, diz assim: ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia. A gente já viu em outro texto que Maria fica com a boa parte, né? Que ela fica ali observando os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta trabalha alucinadamente. E esse texto aqui diz que Marta servia. E nesse primeiro contexto, que Maria fica com a boa parte, às vezes sempre tem uma condenação ali a Marta, né? Assim, Marta às vezes podia também ter sentado, ouvido ali com Jesus e tudo mais. Mas eu acho que Marta é do grupo de servidores, de servos, e eles também são importantes, né? De nada adianta, talvez, a gente saber muito, absorver muito de Cristo, se na hora do serviço a gente não vai, não pega, né? Não pega para fazer, não faz também. Então, Marta sempre traz ali para mim Às vezes, quando eu estou me sentindo cansada lá em casa, fazendo os trabalhos domésticos, eu me lembro que Marta servia, e eu penso que ela servia com muita excelência. Mas eu quero falar do coração de Maria. Então, vamos lá. O texto diz, o próprio Judas diz, né? Ele diz assim: por que é que não vendeu esse perfume? Porque Marta pega um perfume, derrama ele aos pés de Jesus, e Judas, que está olhando aquilo ali, fala assim: por que não vendeu esse perfume, que custava quanto? 300 denários. Sabem quanto custa um denário? Um denário corresponde ao pagamento de um dia de trabalho. Isso era o que significava um denário naquela época. Ao final de um dia de serviço, o trabalhador recebia um denário. E ele diz que o perfume custou 300 denários. Isso me faz entender que esse perfume custou um ano inteiro de trabalho. Se você pegar um ano de 365 dias e excluir finais de semana e feriado, vão sobrar ali mais ou menos 290 dias úteis. O perfume custava um salário de um ano inteiro. Pensa aí quanto que custa um dia do seu trabalho. Pensa aí quanto que você ganha, divide por 30 e pensa aí quanto que custa um dia do seu salário. Vou deixar vocês fazerem essa conta aí. Agora pega esse dia do seu salário e multiplica por 300. Isso custava o perfume que Maria usou. Então eu não estou falando aqui de dinheiro, de valor, tá? Não estou mesmo. E eu quero que vocês desassociem isso. Eu poderia usar esse texto para falar de oferta, de entrega de valores, mas eu não estou aqui para falar de valor. Inclusive, eu até gostaria de fazer duas citações aqui para a gente ver que não é de dinheiro, que essa oferta aqui não está falando a respeito de dinheiro. Vou falar para vocês sobre duas ofertas muito impactantes na Bíblia, muito relevantes, e vocês vão ver que o dinheiro não importa. Trazendo o dinheiro a tempo presente, a oferta de Davi para a construção do templo, vocês têm noção de quanto que valeria aquele dinheiro hoje? Está na casa de bilhão. Eu vi um estudioso esses dias levantando toda aquela prata, todo aquele ouro, todo aquilo. Não estou falando de mil, de milhão, eu estou falando de bilhão. É uma oferta muito relevante, não é? É. Mas a oferta de 2 moedas de cobre da viúva também. Não tem nada a ver com valor. Tem a ver com a intenção do coração. Então vamos lá. Não importa se você é professor, se você é costureira, se você é médico. O trabalho de um ano inteiro custa muito, independente de quanto que seja aquele valor.
Então, se eu pegasse agora o salário do meu ano inteiro e te entregasse, Juninho, isso te deixaria lisonjeado? E se eu pegasse o meu salário de um ano inteiro e comprasse um perfume e lavasse os seus pés, isso te deixaria lisonjeado? Parece que isso é maior do que só entregar o salário de um ano inteiro. E foi isso que Maria fez. Vamos pensar em perfume aqui. Frasco de perfume não é grande, né? Parece que quanto mais caro ele é, menorzinho ele fica, né? Eu nunca vi perfume de litro. E Maria compra tem esse perfume ali que custou tudo isso, e ela lava os pés de Jesus. E esqueçam os 300 denários e pensem no suor de um ano inteiro de trabalho, na entrega de um ano inteiro de trabalho. Quantos dias você volta do trabalho de cabeça cheia, chateado? Quantos sapos você engole todo dia no teu trabalho? Tem dias de alegria, mas tem dias de dificuldade também. E ela pega aquilo ali e lava os pés do Senhor, como um ato de honra. Eu entendo que ela honrou ao Senhor com a atitude dela, né? E a Bíblia fala que o perfume se espalhou pela casa toda. Eu penso que ele deveria ser bem concentrado, bem puro, né? Um perfume bom, não era qualquer perfume. Então, foi ali uma atitude de sacrifício. Quando a gente pensa nos nossos dias atuais, né? Na nossa... Talvez a gente desassociar realmente o valor, o dinheiro, mas talvez uma entrega de tempo hoje seja uma entrega muito valiosa. Uma entrega de sentar para ouvir um amigo seja uma entrega muito valiosa, de muita generosidade. Porque o tempo parece que está mais valioso do que dinheiro, né? A gente não encontra tempo para fazer as coisas. E você separar um tempo do seu dia para estar com um amigo, para servir ao Senhor, para fazer tudo isso. Quando a gente vê um ministro de louvor aqui na frente tocando, você pensa assim, ele gastou 1 hora do dia dele. Não, ele passou dias estudando aquela música, ensaiando. Ele veio aqui domingo de manhã, enquanto você estava lá na sua casa descansando. Ele fez várias coisas para que uma música fosse tocada aqui. Então, assim, é uma entrega. E é assim, quando o pastor Anísio traz uma palavra aqui, começou um jejum há não sei quantos dias antes, um acordar de madrugada para falar com o Senhor, um acordar mais cedo para poder ler mais a Bíblia, para poder estar mais conectado. É uma entrega muito generosa. Então, a gente precisa olhar para nós e entendermos o que é essa entrega valiosa em nossas vidas, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? E tem um texto lá em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Queria ler ele com vocês. Diz assim: eles estão fazendo um comentário aqui sobre a igreja de Macedônia. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio de severa tribulação, presta atenção nisso, no meio de severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ele está relatando aqui da igreja da Macedônia, que vivia grande tribulação e pobreza, porque o texto fala sobre isso, e que eles insistiam com alegria, querendo contribuir. É o que eu penso sobre Maria, né? Ela não era rica. Ela não tinha dinheiro sobrando, mas eu entendo que ela
foi quase que como uma insistência. Eu quero fazer isso daqui. Eu faço questão de fazer. E o texto ainda diz que ela enxuga os pés do Senhor com os cabelos dela. Só as mulheres que vão entender essa parte que eu vou falar, mas vocês não sabem tanto que é difícil lavar um cabelo. É um evento quase, né? Quando eu vou lavar o cabelo, eu falo assim, eu vou tomar banho e lavar o cabelo. Não é um banho comum, é um banho... Mas essas brincadeiras à parte, é só... O Onilson não sofre desse problema, né? Mas eu te digo que não é fácil. Então, Maria, ela nos traz ali realmente um exemplo de alguém que fez o que podia e além do que podia, né? Como o próprio texto nos diz. E para finalizar, vamos falar sobre o terceiro coração que se revela aqui, que talvez é o que dispensaria qualquer comentário, que eu não precisaria falar muito, que é o coração do nosso próprio Jesus, né? No caso, a gente está falando de generosidade, mas eu entendo que ele é a própria generosidade personificada ali em uma pessoa, né? Eu não consigo olhar para ele e pensar em outra coisa. Então, Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Ele já tinha feito muito por Lázaro. E ele vai aonde? À casa de Lázaro, sentar à mesa e jantar com Lázaro. Então ele quis também passar tempo com Lázaro. Não foi apenas ali mais um dos milagres dele, né? Ele quis estar ali com Lázaro. E como eu disse, a gente fala do coração de Judas, que fingia ser generoso. A gente fala do coração de Maria, que foi extravagantemente generoso. E a gente fala do coração de Jesus, o exemplo perfeito, né? Não tem outra coisa para falar aqui de Jesus que não seja o exemplo perfeito ali de generosidade. E eu entendo que Jesus, esse texto aqui, ele fala de alguém que entrega o que podia, entrega além do que podia e entrega a si mesmo. Jesus está na categoria de pessoas que entregaram a si mesmo. O texto do Murilo eu vou citar de novo, que ele leu no começo. O melhor que se podia ter aberto esse culto. Ele não precisava. Ele não tinha obrigação. Ele não fez para receber nenhum reconhecimento. Ele fez de bom grado. Porque somente um cordeiro seria capaz de pagar os nossos pecados. Lá no Velho Testamento, tem um texto lá, depois em outro dia a gente lê ele, que diz que todas as vezes que nascia um rebanho, tinha que se ofertar o animal perfeito ali, sem manchas, né? Então nascia um rebanho de ovelhas, escolhia-se a ovelha para ofertar ela em gratidão, né? A recompensa daquele rebanho ali para a expiação daqueles pecados. Um animal manchado ou puro ou impuro não servia para poder fazer a expiação dos pecados ali daquelas pessoas. Quando a gente sai do Velho Testamento e a gente vai para a realidade do Novo Testamento, volta. Lá no Velho Testamento tem uma coisa dos rebanhos que me deixa curiosa também. Porque ele diz assim, que quando nascia um rebanho de jumentos, um jumento não era capaz de ser ofertado para poder pagar os pecados, para poder expiar os pecados. Então era necessário escolher um cordeiro para aquela oferta. Tá, vamos lá para os dias do Novo Testamento então. Somente o cordeiro perfeito, Jesus sem mancha e sem mácula, seria capaz de apagar o pecado dos jumentos aqui. Não tinha outra saída. Jumento não paga pecado de jumento. Só cordeiro que apaga pecado de jumento. Depois leia esse texto lá. O pastor Anísio vai saber falar a referência para vocês. Eu não. Então, eu vejo Jesus como a entrega perfeita. Aquele que entregou a si mesmo. Talvez quando a gente fala de entregar tempo, é até fácil. De entregar dinheiro, de entregar serviço. Mas e de entregar a si mesmo. Eu entendo que quando ele se entrega nas mãos do Pai, tudo poderia acontecer com ele. E ele estava disposto a viver tudo. E viveu, né? De fato, ele viveu. Deixa eu tentar achar minhas últimas anotações aqui para a gente poder encerrar. E aí, às vezes, a gente
até nos dias de hoje, fica pensando, né? Como ser generoso? Como imitar um pouco a Cristo? Né? Jesus, ele demonstra muito isso nas suas atitudes, nas suas pregações, no seu dia a dia, né? Quando ele para conversar com alguém que pede ali à beira do caminho, quando ele volta à casa de Lázaro, que já estava com o problema resolvido, mas ele volta ali para passar tempo e tudo mais. Eu acho que tem várias formas, né? Se você sabe muito uma coisa, se você é muito bom em alguma coisa, ensina para alguém. Ensina com amor. Ensina várias vezes, se for preciso. Acho que a gente consegue ver muito isso no nosso contexto do trabalho, né? Tem alguém novo ali, que não sabe, e em geral todo mundo fica assim, nossa, fulano até hoje não sabe fazer isso. Mas ninguém gasta um tempo para sentar do lado da pessoa e falar, vem aqui, eu vou te explicar. E te ensina com amor. Quem já teve uma pessoa dessa na sua vida sabe reconhecer esse valor. Quanto é inseguro você estar ali num ambiente de trabalho sem saber exatamente o que fazer e tem alguém que te ensina. Sem te expor, sem falar para ninguém, fulano até hoje não sabe disso. Seja generoso. Na hora que você estiver varrendo a calçada lá da sua casa, varre a da vizinha também, que nem te fala oi. Surpreende ela com essa atitude. Sabe o dia que seu marido mais te irritou? Faz a comida preferida dele. Serve com todo o amor. Atitudes generosas mudam o ambiente. Elas transformam. Poderia ficar aqui, né, falando sobre várias coisas, mas eu queria voltar no exemplo de Jesus e para a gente poder finalizar. Quando eu penso em Jesus, eu penso em uma generosidade tão grande e tem Judas envolvido nisso daqui e isso me dá um exemplo muito claro. Judas andou com Jesus por mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos ali, mas vamos pensar em 3 anos. Jesus já sabia, a gente já sabe que Jesus já sabia que ele o trairia, certo? Jesus não poupou ele de nada. Quando Jesus deu poder aos discípulos de cura e de libertação, ele deu também a Judas. Quando Jesus ensinava os mais preciosos ensinamentos, ele não pedia para Judas se retirar. Ele ensinava também para Judas. Ele já sabia que ele ia pisar na bola. Porque a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer alguma coisa para alguém é, mas fulano não merece. Vou fazer não. Não é por merecimento. Porque nós também não merecíamos. Verdadeiramente, nós não merecíamos. Judas teve os mesmos privilégios. Ele não foi excluído de nada. Porque Jesus poderia ter dito assim... Vamos ler lá, está lá em Mateus 10, 1. Então, Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No próximo verso ele cita quem tal. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Nessa hora ele poderia falar assim, eu dou a vocês o poder, exceto para Judas. Vou ensinar o sermão do monte. Judas não está convidado. Porque se fosse por merecimento. Mas a generosidade, ela ultrapassa, né, o merecimento. A graça do Senhor ultrapassa o merecimento, né? Quando a gente olha para os livramentos que a gente tem todos os dias, pelo sustento que a gente tem todos os dias, não é pelo nosso salário, não é pelo suor do nosso rosto, é pela graça do Senhor. Então, é um verdadeiro empenho, né, de querer imitar a Cristo, sabendo que Ele pode nos ajudar e Ele nos ajuda todos os dias a vencer as nossas dificuldades, a ter um coração parecido com o dele. Nos esforçarmos verdadeiramente para parecer com Ele, para imitá-lo, para que a gente não seja repreendido lá naquele dia que a gente vai se encontrar com Ele. Queria fazer uma oração com vocês. Podem ficar sentados mesmo, ou se quiser ficar em pé, vocês que... Senhor Jesus,
Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, Senhor Jesus. Eu peço que essa palavra, Senhor Jesus, caia em nossos corações como uma semente em terra fértil. E que ela venha, Senhor Jesus, germinar e prosperar. E que nós venhamos a aprender, Senhor Jesus, a deixar o nosso egoísmo de lado. A entender, Senhor Jesus, onde está o nosso tesouro para que a gente possa ofertar o nosso melhor, Senhor Jesus. Para que nós não tenhamos atitudes egoístas, mas que nós possamos nos inspirar em Maria, neste texto, no próprio Jesus que entregou a si mesmo, Senhor Jesus, o exemplo perfeito. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, Senhor Jesus, mas ainda assim o Senhor nos ama e não desiste de nós. E eu gostaria de te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, Senhor Jesus. E eu peço, Senhor Jesus, que essa palavra venha refletir em nossas vidas, como todas as outras que nós temos ouvido aqui nesta casa. Mas eu peço pelos nossos corações, que nós tenhamos corações quebrantados e dispostos, Senhor Jesus, a te imitar todos os dias, meu Deus. É no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus que eu oro a ti e te clamo, Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Vamos colocar de pé, nós já estamos encerrando. Não se esquecendo que sexta-feira nós temos nosso estudo maravilhoso da palavra. Vamos estar aqui aprendendo mais em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. A Tua palavra é viva e gloriosa. Continua, Senhor, construindo esta grande obra em nós. Pai, que esses dias em que nós estamos vivendo, nós possamos aprender tudo que traz para nós entendimento e sabedoria para representar o Teu reino, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a cada manhã, a cada dia. Deus abençoe.